Olá! Você sabe o que é autossabotagem e como ela pode estar interferindo no seu processo de emagrecimento? Antes, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar as notificações, porque através de lá você vai conseguir sempre ver as nossas novidades. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês de como a autossabotagem pode interferir no seu processo de emagrecimento. Mas primeiro, começamos com a pergunta de o que é a autossabotagem? A autossabotagem é quando a gente cria obstáculos, sejam eles conscientes ou inconscientes, para o nosso processo de mudança. Como que isso funciona? A gente cria defesas em que a gente não consegue nem perceber que a gente está criando obstáculos para que essa mudança não aconteça. Eu vou dar alguns exemplos de autossabotagem para vocês. Claro que tem inúmeros e é totalmente individualizado, mas a gente consegue olhar para alguns desses obstáculos mais comuns que aparecem aqui nos processos para a gente. O primeiro é a crença enraizada, né? Aquela crença cultural em que a gente olha para a comida como uma única fonte de prazer ou a comida como a única fonte de saúde. Né? Claro, a comida ela é fonte de saúde, mas a gente olha muitas vezes para o não comer como falta de saúde, ou o não comer em excesso como falta de saúde. Um outro exemplo de crenças enraizadas é a comida como forma de comemoração. Né? A gente tem a sensação de que toda comemoração precisa envolver comida e que se não tem comida, não há comemoração. Vocês estão vendo o quanto são comportamentos que a gente tem muitas vezes ao longo do nosso dia e que podem se tornar situações autossabotadoras? Um outro exemplo bacana é a idealização. É quando a gente idealiza um resultado muito grande. Claro, a gente precisa sonhar com esse resultado, mas a gente precisa entender que para a gente atingir esse resultado, a gente precisa passar por degraus. E muitas vezes, se a gente não olhar para esses degraus, a frustração vem muito forte. Um exemplo muito clássico disso é atividade física. Né? Então, quando você começa um processo de emagrecimento, você fala, nossa, eu preciso fazer atividade física 7 vezes na semana, eu preciso fazer tal atividade física com tal intensidade. E aí, se você falha um dia, você já se frustra. Será que não é legal a gente começar a atividade física de uma forma gradual? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente entendendo qual é o nosso ritmo, antes da gente idealizar uma atividade física que a gente não vai conseguir atingir naquele momento? Isso é muito comum acontecer e aí gera uma frustração muito grande. E o que a frustração faz? Ela faz com que a gente desanime do nosso processo, que a gente crie ainda mais obstáculos. Esse é um outro exemplo muito importante aí da gente olhar da autossabotagem. Um outro exemplo importante é a vitimização, quando a gente começa a colocar todas as nossas desculpas no mundo externo. Né? Então, eu não consigo emagrecer porque a minha mãe não compra comida que eu gosto, né? Que seja saudável. Ou eu não consigo emagrecer porque na minha família tem muitas festas. Eu não consigo emagrecer porque eu trabalho muito, né? Então a gente começa sempre a colocar problemas para fora, no externo. Claro, esses problemas eles podem acontecer, eu não tenho dúvida, mas o quanto a gente precisa olhar pra gente entender como a gente vai sair desses problemas, como a gente vai conseguir lidar com esses problemas externos. Esse é um ponto importante. E aí entra o autoconhecimento. Por isso é muito importante a gente se conhecer, para saber quais caminhos a gente vai seguir. E aí, para que a gente consiga não ter esses comportamentos autossabotadores, a gente precisa entender quais são os nossos comportamentos autossabotadores. E para isso a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender que nós somos os protagonistas da nossa vida, do nosso processo, que nós vamos conduzir esse processo. Claro, tem outras pessoas envolvidas, eu não tenho dúvida disso. Mas é você quem vai precisar entender quais as mudanças serão necessárias, como você vai olhar para esse seu processo e como você vai olhar para essa autossabotagem que acontece. A partir do momento em que a gente consegue entender qual é a autossabotagem, a gente pode trilhar um caminho de mudança e que esse caminho também seja gradual. Como eu falei lá no exemplo da idealização, que não seja um caminho perfeito, linear e lindo, mas que seja um caminho positivo para você,
que seja o seu caminho, que você consiga subir os degraus necessários para a sua mudança. Vamos olhar para isso. A autossabotagem ela é muito comum e ela nos prejudica muito no nosso processo de emagrecimento. E aí? Você já parou para pensar se você tem sido o seu maior aliado ou o seu maior sabotador nos seus processos de mudança? Bom, é isso. Acho que falei um pouquinho para vocês sobre o processo de autossabotagem no emagrecimento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pode curtir nosso vídeo. Deixem comentários com dúvidas, com sugestões de novos temas, que a gente vai estar sempre atento a isso. Obrigada. Tchau, tchau.